Sabe aquele cara que você sabe que é craque, você gosta de ver ele jogando, as pessoas que você conversa sobre futebol sabem que é um grande jogador, mas que você não vê o cara sendo citado em vídeos, em programas esportivos ou até mesmo nas suas listas pessoais, eles não aparecem ou aparecem menos do que deveriam. Pois é, cara, no vídeo de hoje eu trouxe 6 jogadores, 6 craques que ninguém dá a mínima. Os caras que, mesmo sendo craques e jogando muito, não parece ser o suficiente para dar a visibilidade que eles merecem. Então, já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. Pensa aí num meia criativo, que tem achadas incríveis, os famosos coelhos tirados da cartola, aqueles passes entre linhas absurdos que você tem que rever pra entender. Pois é, cara, você pensou provavelmente em De Bruyne, né? Ou talvez no Pedri, Messi também tinha muito disso, mas vamos pensar nos caras atuais, vai. O Modric talvez venha à sua cabeça, mas não, cara, eu tô falando de Bruno Fernandes, assim, o nosso Portuga, Bruno Fernandes, não é lembrado como deveria. E tá, pra ser justo, ele é sim bem exaltado pelas pessoas que consomem muito a Premier League. Então, você vê muitos canais /perfis, né, falando bastante da qualidade que ele tem, exaltando seus feitos, mas como falei, são perfis mais focados na Premier League, né? Quando você assiste um programa esportivo mais geral, em canais maiores e que por consequência atraem o povão, você quase nunca escuta sequer o nome dele sendo falado. E com isso, o cara simplesmente não tem relevância pra grande massa, né? Não tem, cara. Se você chegar pra uma pessoa que consome futebol europeu, mas não é um público tão nichado, e fizer a descrição que eu fiz no começo, eu tenho certeza que essa pessoa não vai lembrar do Bruno Fernandes, e se lembrar, ele vai ser um dos últimos a ser citado. E ele não merecia isso, né, cara? Ele é um grande jogador, tem a questão dele estar no United, né, um clube que vem se afundando a cada ano, e isso tira um pouco dos grandes palcos, claro. E acho que um grande problema pra isso também é que ele não tem o mesmo desempenho pela seleção de Portugal, né? Ele erra uns pênaltis bem feios às vezes, então tá, cara, o Bruno contribui também pra essa baixa exaltação que fazem dele, mas é um jogador que desde que chegou na Premier League, a dita como mais difícil do mundo, é o cara que mais criou chances de gol de todos, cara, e disputando com grandes nomes como De Bruyne, Salah, enfim. É um cara que tem que ser mais exaltado, é um craque que merecia mais reconhecimento e merecia ter seu nome ventilado mais vezes. O próximo nome é um zagueiro. Sim, eu acho que zagueiros podem ser craques e o Bastoni é um desses casos. Ele é um zagueiro de origem, mas também pode jogar pela lateral esquerda e pelas características ele pode servir muito bem como um ala, tá? Dependendo da situação, até um pouco mais avançado que isso, porque ele apoia muito bem o ataque. A Inter jogando com 3 zagueiros e com o Di Marco ali de ala esquerda, né? Na verdade está jogando com 2 alas, porque o Bastoni por vezes, cara, tá posicionado onde teoricamente o Di Marco estaria. E ele tem um ótimo cruzamento, ele tem um ótimo passe, né? Qualidade de passe muito boa, dificilmente erra passes ali, sim, enfim, compromete jogadas. Ele não é um cara de fazer gols, mas ajuda com assistências, né? Só nessa temporada já são 3 em 7 jogos. E ele é bem seguro na defesa também. Claro que todo mundo tem erros, mas o Bastoni é muito equilibrado atacando e defendendo. E assim, simplesmente você não vê o cara sendo colocado entre os grandes zagueiros. Claro que se a gente pedir um top 5 melhores zagueiros atuais para uma pessoa mais leiga, ela pode até lembrar do Bastoni, mas cara, tem muito zagueiro que não faz nada, assim, que faz o básico e é muito exaltado por isso, enquanto o Bastoni tem partidas excepcionais, atuações de craque e é pouco falado. Mas nosso próximo nome é o mais falado aqui, só que eu trouxe ele pra essa lista por um motivo peculiar, e tô falando do Rafinha. Cara, tudo bem, o Rafinha fez uma baita temporada em 24-25, muita gente reconheceu de fato isso, queria que ele fosse até a bola de ouro, né, mas foi um movimento muito menor do que o promovido para o Vini Júnior em 23-24. E não que o Rafinha não ter vencido o Dembélé seja mais absurdo que o Vini não ter vencido o Rodri, não é isso que eu tô falando, mas meu caro, esse rapaz aí fez uma temporada de 34 gols e 22 assistências. Ele fez uma temporada em que foi eleito o melhor jogador da La Liga, coisa que o Vini não fez, né? O Bellingham é quem foi eleito o melhor naquele ano. O Rafinha igualou o recorde de participações em gols na Champions do Cristiano Ronaldo. Cara, foi absurdo o que esse maluco fez, e pra ter terminado em 5º na votação de melhor jogador do mundo. Na minha visão, ele tinha mesmo era que ter vencido o prêmio, tá? Porque ele foi o mais influente pro seu time na temporada inteira. Mais que o Dembélé foi pro PSG, mais que o próprio Yamal foi pro Barcelona, né? O Rafinha foi o melhor, cara, na minha opinião, tá? Durante toda a temporada. Se você não lembra
lembra, a gente sempre faz aqui no canal, né, mês a mês, o resumo dos melhores jogadores. E na temporada passada, desde agosto, cara, o primeiro mês, Rafinha já estava jogando muito e ele continuou jogando muito até o final. Não foi como o Vini, que foi aparecer lá em fevereiro, né, o Dembélé, que apareceu em janeiro, enfim. O Rafinha foi bem desde o primeiro até o último mês da temporada. E o que você viu foi um vídeo de criador de conteúdo menor aqui, né, outro vídeo do VSR ali, falando sobre ser injusto ele ficar em quinto, mas nada tão grandioso como foi no movimento Pro Vini do ano passado, em que todo mundo achou um absurdo, fez vídeo atrás de vídeo falando sobre isso, e eu me coloco nisso também, porque eu acabei não comentando sobre o Rafinha ter ficado em quinto, tá? Não porque eu não quis, eu estava ocupado fazendo a investigação de trave a trave, né, sobre a Bola de Ouro 2013, que, inclusive, se você não assistiu esse conteúdo, cara, eu tô deixando aí no card e recomendo você ver, porque tá um vídeo bem completo e diferente, tá? Mas tá, eu não comentei e por isso fica aqui a minha retratação nesse caso, tá? A minha autocrítica, e o Rafinha merecia sim a Bola de Ouro, tá? Ele é muito craque, muito influente, ele cria chances claras, ele participa muito bem defensivamente, ajuda o time bastante sem bola, né? E talvez por ele não ter tanta identificação com o futebol nacional, ele falar umas besteiras aqui e ali em entrevistas, as pessoas não dão o devido valor, mas Rafinha dentro de campo é absurdo. Eu virei fã, cara. Agora esse caso aqui é um pouco mais complicado porque talvez Mason Greenwood tenha culpa de ser um craque que ninguém dá a mínima. Você deve conhecer por cima o caso ou até conhecer a fundo, mas ele surgiu bem no Manchester United, foi acusado de agressão, né? Foi preso, depois solto, mas foi afastado do time. O Manchester United queria até reintegrar ele ao elenco porque ele estava no clube desde criança, né? Tinha uma certa identificação ali, mas a pressão popular para sua saída foi maior e ele foi pro Getafe. Cara, ele foi solto e o caso basicamente morreu porque as acusações de agressão foram retiradas, né? A própria pessoa que teoricamente seria a vítima retirou as queixas, enfim. Tem algumas outras pontas soltas nesse caso também. Se você quiser um vídeo a respeito disso, específico sobre esse caso, comenta aí embaixo que eu posso tentar fazer. Mas a realidade é que Greenwood voltou a jogar, né? E está construindo uma carreira que é bem promissora. No United ele já era muito promissor, ele tinha um nível de jogo muito alto para a idade dele, né? No Getafe ele foi mediano, mas era o Getafe, né, cara? Não dá para cobrar muito. E agora no Olympique Marseille ele tá destruindo, cara. Pra você ter uma ideia, na temporada passada, ele foi o artilheiro da Ligue 1. Isso mesmo, ele terminou empatado com o Dembélé com 21 gols e só uma assistência a menos. E você simplesmente não viu as pessoas falando disso, não viu as pessoas exaltando como deveriam isso. O jogador que foi o Bola de Ouro, né, o artilheiro do campeonato, teve um co-artilheiro junto com ele, cara. Nessa temporada, ele já está sendo bem influente, marcando gols, e ele pode disputar a próxima Copa do Mundo, né? Ele foi renegado pela seleção inglesa por conta de toda essa polêmica, mas parece que ele pode conseguir jogar pela seleção da Jamaica. Claro, a carreira dele já está fadada a ser menor do que poderia ser. Pô, era a maior promessa do Manchester United, ele jogaria pela Inglaterra e agora está no Marseille e podendo jogar pela Jamaica. É um downgrade, mas ainda assim o nível de atuação que ele vem tendo merecia sim muito mais exposição. O próximo da lista você pode até achar que é hypado, tem o devido reconhecimento, mas não tem, cara. Eu te garanto que o Kimmich não tem o reconhecimento que ele merecia. É simplesmente o melhor volante da atualidade, tá? Dessa temporada atual, pelo menos. Ele, há muitos anos, é no mínimo top 3 nessa posição, junto com o Rodri, né? O Casemiro, há alguns anos atrás ali. E ele ainda é um cara muito versátil, né? Que joga na lateral direita quando preciso. Ele pode fazer o papel de um meia um pouco mais avançado, né? Que um volante ali. E ele faz isso com excelência, tá? Ele tem muitas assistências na carreira, não é um cara de tantos gols, mas ele tem uma influência gigantesca no jogo. Ele, pra mim, é junto com o Kane e Olise os pilares do Bayern de Munique. E eu não sinto que ele é tão falado. Por exemplo, quando você pensa em melhores volantes da história, eu não sei se o Kimmich é tão lembrado, sabe? Assim, eu coloco ele fácil no meu top 10, né? E em posições muito acima, tá? Do top 10 ali. Mas quando surge esse assunto, as pessoas sempre comentam do Busquets, Casemiro, né? Isso falando de nomes mais atuais, sem citar as lendas do passado. Mas são esses dois, né? Busquets e Casemiro. O Rodri tá entrando na fila agora e o Kimmich pouco é falado, e eu garanto, cara, que quando ele encerrar a carreira, ele só vai aumentar em termos de relevância, porque o que ele faz em campo não é uma coisa normal, não. E o nosso último craque que ninguém liga é o Grimaldo. Assim, o Grimaldo é facilmente um daqueles casos que pode mudar de posição quando ficar mais velho. Quando ele perder a velocidade, ele pode sair da lateral e se tornar um meia central ou até um meia armador. Eu lembro que a galera falava bastante isso do Marcelo, né, e acabou não acontecendo. E com o Grimaldo, cara, é a mesma situação, porque além dele ser muito bom lateral, ele ter um bom poder de recomposição, ter ótimos cruzamentos, ultrapassagens, enfim, ele também tem ótimos números de passes-chave, grandes chances criadas,
achadas, e ele é aquele lateral que é muito bom fazendo a função tradicional da posição, né, que é apoiando o ataque, fazendo cruzamentos, mas também pode ser o lateral mais moderno, que cai pro meio, ajuda na rotação de passes próximos à área, tem achadas de gênio, finaliza, é completo, cara, e ele ainda tem muita força em bola parada, né, ele faz gols de falta, ele dá passes longos muito bons, não tem jeito, cara, o Grimaldo é talvez o lateral mais completo do mundo na atualidade, não o melhor, né, ele não é melhor que o Arnold, que o Nuno Mendes e alguns outros ali, mas ele é mais completo, tá, esses caras não conseguem fazer tudo o que o Grimaldo faz, e por isso ele é um craque jogando na lateral / ala esquerda e ninguém liga, mas deveria, tá, e eu ainda poderia falar outros nomes aqui como João Neves, De Jong, Pulisic e alguns outros ali e explicar porque eles mereciam mais, mas eu vou deixar para uma possível segunda parte para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Então se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o like, comente aí embaixo os jogadores que você vê que são muito craques, mas não tem o reconhecimento que merecem, quem sabe eles não apareçam aqui em outros vídeos, e é isso, cara, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.